Você já percebeu que muitas vezes, antes mesmo de colocar os pés no chão, sua mente já está cansada? Você acorda pensando nos compromissos, nos problemas, nas contas para pagar, nas decisões difíceis e em tudo o que precisa resolver. Você faz planos, organiza sua agenda e tenta controlar cada detalhe do dia. Mas, ainda assim, algo parece fugir do seu controle. E se eu lhe dissesse que talvez o maior motivo da sua ansiedade não seja a quantidade de problemas, mas o fato de você estar tentando carregá-los sozinho? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir um princípio bíblico capaz de transformar completamente a maneira como você começa cada manhã. E no final, faremos uma oração poderosa para entregar este dia nas mãos de Deus e pedir que Ele estabeleça cada um dos seus passos. A palavra de Deus nos ensina algo que muda completamente nossa perspectiva. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Planejar não é errado. Deus nunca condenou a organização, a responsabilidade ou a disciplina. O problema começa quando fazemos nossos planos sem convidar aquele que conhece o amanhã para caminhar conosco. Talvez você já tenha vivido isso. Você preparou tudo com cuidado, fez o melhor que podia, pensou em cada detalhe. Mesmo assim, nada aconteceu como esperava. Em outras ocasiões, quando parecia que tudo daria errado, portas inesperadas se abriram e tudo cooperou para o seu bem. Isso acontece porque existe uma diferença entre caminhar apenas com os próprios planos e caminhar sob a direção de Deus. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Deus não prometeu remover todos os desafios do seu caminho. Ele prometeu caminhar com você em cada passo. Quando você permite que o Senhor dirija sua vida, até os desvios que parecem atrasos podem se transformar em caminhos de propósito. Continue assistindo, porque daqui a pouco vou mostrar por que tantas pessoas permanecem presas na procrastinação, na ansiedade e na frustração, mesmo orando todos os dias, e como a Bíblia revela uma mudança simples que pode transformar completamente essa realidade. Existe uma verdade difícil de ouvir, mas libertadora quando finalmente a aceitamos. Ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode buscar a Deus no seu lugar. Ninguém pode desenvolver disciplina, fortalecer sua fé ou tomar as decisões que somente você pode tomar. Esperar que as circunstâncias mudem sem que você mude é permanecer preso no mesmo lugar, esperando um futuro diferente enquanto repete os mesmos hábitos de ontem. A Bíblia nos lembra em Provérbios que o ser humano planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Isso significa que Deus deseja participar das suas decisões desde o primeiro momento do dia. Antes da primeira reunião, antes da primeira mensagem no celular, antes da primeira preocupação invadir a sua mente, Deus deseja ouvir a sua voz em oração. Talvez você tenha acordado hoje já sentindo o peso do dia. Ansiedade, medo de não conseguir, preocupação com o futuro, contas para pagar, problemas familiares ou decisões importantes. Tudo isso parece pesado demais quando tentamos carregar sozinhos. Mas o Senhor nunca pediu que você sustentasse esse peso com as próprias forças. Ele apenas pediu que confiasse nele. A verdadeira transformação começa quando deixamos de dizer: Senhor, abençoe os meus planos, para dizer: Senhor, mostra-me quais são os teus planos para mim hoje. Essa simples mudança de atitude abre espaço para que Deus faça muito mais do que poderíamos imaginar. Afinal, Ele conhece cada porta que deve ser aberta e também cada porta que precisa permanecer fechada para o nosso bem. Você já percebeu como o mundo tenta disputar a sua atenção logo nos primeiros minutos da manhã? Antes mesmo de sair da cama, o celular chama. As notícias chegam. As mensagens aparecem. As preocupações ocupam a mente. Sem perceber, você começa o dia ouvindo a voz do mundo antes de ouvir a voz de Deus. E quando isso acontece, é fácil perder a paz
antes mesmo de começar a caminhar. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas, ansiosas e sem direção. Elas passam horas procurando respostas em todos os lugares, mas dedicam apenas alguns minutos àquele que conhece todas as respostas. Deus continua falando, mas, muitas vezes, o barulho ao nosso redor é tão grande que não conseguimos ouvir sua direção. O Senhor nos convida a fazer algo simples, porém transformador: parar, silenciar o coração e confiar. Quando entregamos o primeiro momento do dia nas mãos de Deus, deixamos de caminhar guiados pelo medo e começamos a caminhar guiados pela fé. A ansiedade perde força quando entendemos que o nosso futuro está nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Mas existe outra escolha que muda completamente o rumo da nossa vida: a disciplina. Não a disciplina baseada apenas na força de vontade, mas aquela que nasce da obediência a Deus. Porque a motivação passa, as emoções mudam e os dias difíceis chegam. Porém, quem cria o hábito de buscar o Senhor diariamente permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Lembre-se de uma verdade poderosa: o sucesso não acontece de um dia para o outro. Ele é construído nas pequenas decisões que quase ninguém vê. Cada oração feita em secreto, cada momento de leitura da palavra, cada escolha de confiar em Deus em vez de reclamar. Cada passo de obediência vai fortalecendo sua fé e moldando o caráter que Deus deseja formar em você. Talvez hoje você ainda não veja grandes mudanças acontecendo. Talvez algumas portas permaneçam fechadas e algumas respostas pareçam demoradas. Mas Deus nunca desperdiça um coração disposto a aprender. Enquanto você espera pela resposta, Ele está preparando você para recebê-la. E muitas vezes, a maior bênção não é aquilo que Deus coloca em suas mãos, mas a pessoa que Ele está formando dentro de você. Não saia agora, porque no próximo bloco chegaremos ao momento mais emocionante desta mensagem. Vamos descobrir como entregar completamente este dia ao Senhor pode substituir o medo pela paz, a ansiedade pela confiança e a incerteza pela certeza de que Deus já está preparando o caminho à sua frente. Existe uma paz que o mundo nunca conseguirá oferecer. Não é a paz de uma vida sem problemas, mas a certeza de que Deus já está no amanhã enquanto você ainda vive o hoje. Quando entregamos nossos planos ao Senhor, deixamos de lutar para controlar tudo e aprendemos a descansar na certeza de que Ele está dirigindo cada passo. É nesse momento que o coração encontra descanso, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa que ninguém conhece. Pode ser uma preocupação financeira, um problema dentro da sua família, uma decisão difícil ou um medo que tem roubado o seu sono. Deus conhece cada detalhe antes mesmo que você diga uma palavra. Nada passa despercebido aos olhos daquele que prometeu nunca abandonar os seus filhos. Por isso, antes de correr atrás das respostas, corra para a presença de Deus. Antes de tentar resolver tudo sozinho, coloque cada preocupação diante dele. Há portas que nenhum esforço humano consegue abrir, mas que Deus abre no tempo certo. Há caminhos que parecem fechados aos nossos olhos, mas que o Senhor já está preparando em silêncio. Talvez hoje Deus não esteja apenas mudando as circunstâncias ao seu redor. Talvez Ele esteja mudando você, porque uma fé amadurecida vale mais do que uma solução momentânea. Um coração fortalecido permanece firme mesmo quando a tempestade continua. E aquele que aprende a confiar em Deus deixa de ser guiado pelo medo e passa a caminhar pela esperança. Lembre-se de que as maiores transformações começam em lugares invisíveis. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer, Deus também trabalha em silêncio enquanto você pensa que nada está acontecendo. Cada oração feita com sinceridade, cada ato de obediência e cada manhã entregue ao Senhor estão construindo um futuro
que ainda está além da sua visão. Fique comigo até os últimos minutos, porque agora chegaremos ao momento mais importante desta mensagem. Vamos entregar este dia completamente nas mãos de Deus em uma oração que pode renovar sua fé, restaurar sua paz e fortalecer seu coração para tudo o que vier pela frente. Agora, onde quer que você esteja, por alguns instantes, acalme o seu coração. Respire profundamente e apresente este novo dia diante do Senhor. Talvez você não saiba exatamente o que acontecerá nas próximas horas, mas existe algo que pode trazer descanso à sua alma. Deus já conhece cada passo que você ainda vai dar. Nada surpreende o Senhor. Nenhuma dificuldade é maior do que o seu poder, e nenhum detalhe da sua vida passa despercebido diante dos seus olhos. Pai amado, eu te agradeço pelo dom da vida e por mais esta manhã. Obrigado porque tua misericórdia se renova a cada novo dia e tua fidelidade nunca falha. Antes de qualquer plano, antes de qualquer decisão e antes de qualquer preocupação, eu entrego completamente este dia em tuas mãos. Dirige os meus passos, ilumina o meu caminho e ajuda-me a caminhar segundo a tua vontade. Dá-me sabedoria para tomar as decisões certas, força para enfrentar os desafios, paz para vencer a ansiedade e discernimento para reconhecer a tua voz acima de qualquer outra. Senhor, se algum caminho que eu planejei não for o melhor para mim, fecha essa porta sem que eu me desespere. E, se houver oportunidades preparadas por ti, abre-as no tempo certo e concede-me coragem para atravessá-las com fé. Que eu não seja guiado pelo medo, pela pressa ou pela insegurança, mas pela certeza de que tu estás comigo em todos os momentos. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não compreender os teus caminhos, porque sei que os teus planos sempre são maiores e melhores do que os meus. Pai, hoje eu escolho deixar para trás a procrastinação, o desânimo e todas as desculpas que me impediram de crescer. Ajuda-me a desenvolver disciplina para buscar a tua presença todos os dias, antes de qualquer compromisso. Que eu aprenda a ouvir a tua voz no silêncio, a descansar na tua palavra e a lembrar que a verdadeira transformação começa dentro de mim. Forma em meu coração um espírito perseverante, humilde e obediente, para que a minha vida reflita a tua glória em tudo o que eu fizer. Eu declaro pela fé que este será um dia de paz, favor, proteção e direção. Que o Senhor vá à minha frente, abra os caminhos corretos, afaste todo o mal, fortaleça a minha família e cubra a minha casa com sua presença. Que cada desafio se transforme em oportunidade de crescimento e que, ao final deste dia, eu possa olhar para trás e reconhecer que tu estiveste comigo em cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, dirige os meus passos hoje. Esse simples ato de fé pode fortalecer outras pessoas que também precisam dessa oração. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando um momento difícil e permita que essa mensagem alcance mais vidas. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e continue caminhando conosco diariamente em oração. Que o Senhor abençoe você, sua família e conduza cada passo do seu dia. Até a próxima, e que a paz de Cristo permaneça em seu coração.